Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa 39ª aula da Epístola aos Hebreus, que nós a intitulamos de A Glória da Nova Aliança em Cristo, Fé, Perseverança e Santidade da Igreja. Estamos iniciando a última unidade de estudo, a unidade 8, e iremos falar das admoestações e exortações finais. E o assunto que abordaremos hoje nessa unidade é a corrida rumo a Jerusalém Celestial, que está em Hebreus do capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. O autor de Hebreus, tendo colocado diante dos leitores as esplêndidas realizações dos heróis antigos, retoma agora a exortação iniciada no capítulo 10, reunindo toda a força acumulada no capítulo 11. Nós somos exortados a olhar o exemplo de Cristo, e isso leva diretamente a uma discussão sobre a disciplina. A disciplina é um assunto essencial para a vida cristã, e o autor exorta de modo enfático a evitarmos a inconsistência moral e apela ao caso de Esaú para ilustrar este aspecto. Mais uma vez, ressalta a grande vantagem da nova aliança sobre a antiga. O único caminho seguro para o cristão professo é perseverar, continuar, andar sempre em fé. Aqueles que possuem fé genuína vivem e morrem pela fé. Nada pode destruí-la. Isso foi ilustrado pelo autor no relato sobre os numerosos homens e mulheres mencionados no Antigo Testamento. E é o que está em nossa mente quando o autor menciona a palavra portanto. Ele quer dizer o seguinte: à luz de tudo aquilo que eu acabei de falar, tenho mais uma coisa a dizer. E o que ele diz consiste em um relato vívido e em 3 regras. Nossos ancestrais, pessoas de fé, na qual estudamos no capítulo 11, apenas com a promessa da graça, perseveraram nas perseguições em terras estranhas, mostrando que temos mais motivo para perseverar, pois somos beneficiados da consumação de tudo que se tipificou no Antigo Testamento. Ou seja, a vinda do Messias, a implantação de seu reino, o acesso de todos ao Santo dos Santos, o Deus encarnado, a certeza da herança do reino do porvir no coração de cada eleito regenerado, a união de todos os eleitos em Cristo Jesus, a habitação do Espírito Santo em nós e a revelação plena consumada em Cristo registrada nas Escrituras. Portanto, o nosso estudo de hoje tem a finalidade de intensificar a exortação à perseverança. E o escritor de Hebreus descreve ele mesmo e os leitores como estando em uma grande arena, onde os grupos de testemunhas surgem como uma grande nuvem no anfiteatro. Assim, veremos que é de vital importância tomar para o coração esse ensino. Estudaremos o nosso progresso na carreira da vida de fé. Isto é, uma carreira a percorrer, uma disciplina a receber e uma atitude a assumir. Certamente que a disciplina é uma necessidade vital para aqueles que precisam ter os músculos da alma tonificados. Ninguém gosta da mão pesada da disciplina, mas ela vem para o nosso bem e não para o nosso mal. Mas antes de começarmos a nossa aula, tenho que dar os meus recados. Lembrar os irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontram a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também informar os irmãos que todos vocês podem encontrar de forma rápida todas as nossas aulas no YouTube. Vocês digitem no YouTube hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas e em letra minúscula. E vocês encontrarão a lista de todas as aulas disponíveis do canal. E ainda pedir aos irmãos que orem por esta obra e participem das nossas aulas, deixando seus comentários, dúvidas e sugestões, e também divulguem o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar, fortalecer e transformar vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos colocar o nosso coração na presença de Deus? Senhor Deus, gracioso e maravilhoso Pai, diante das Tuas faces nós apresentamos esse estudo de hoje, o estudo da Tua Palavra. Essa palavra que nos exorta à perseverança,
Conceda-nos a graça de moldar o nosso coração, para que ele seja cada vez mais ensinável, e a coragem e a perseverança para praticar a palavra aprendida. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé, a comunhão contigo, para a glória do teu santo nome. Desde já nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. A corrida rumo a Jerusalém Celestial. Vamos ler Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentada à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vimos no versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 12 de Hebreus uma carreira a percorrer. Identificamos 5 verdades na qual examinaremos. Primeiro, o que devemos considerar? Segundo, o que devemos rejeitar? Terceiro, como devemos correr? 4, para quem devemos olhar? 5, até que ponto devemos ir? Anteriormente, o autor de Hebreus havia exortado seus leitores a que perseverassem em fazer a vontade de Deus. Vimos isso lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36. Agora ele diz para correr a corrida com perseverança e olharem para Jesus. Os crentes na época do Antigo Testamento tinham somente a promessa. Agora nós, no Novo Testamento, nós crentes, temos o cumprimento da promessa e, portanto, vemos a Jesus. Vamos entender. Os contemporâneos dos primeiros leitores de Hebreus haviam desenvolvido o interesse pelos esportes. Os atletas competiam no estádio local, enquanto os espectadores sentados na arena os assistiam. Embora os cristãos talvez não estivessem totalmente envolvidos nos jogos, porque os jogos eram usados como desculpas para os excessos pagãos, eles eram totalmente familiarizados com os esportes desses dias. Assim, do mundo dos esportes, o autor toma emprestado a imagem dos espectadores, a roupa, a condição dos competidores e a própria competição e faz uma analogia. Os 3 primeiros versículos mostram a diferença entre continuar para entrar na glória e desistir e perder-se eternamente. Observe esses aspectos, as verdades que chamam a atenção nos textos em que lemos. Primeiro, o que devemos considerar? A galeria dos heróis da fé não se restringe apenas aos crentes do passado, mas também inclui os crentes do presente. O autor coloca-se no mesmo nível dos leitores, pois faz parte da maratona. Aqueles que venceram a corrida estão nas arquibancadas como uma nuvem de testemunhas, como exemplo para nos encorajar a prosseguir. Somos os atletas na arena da fé, sob o testemunho e os aplausos de todos os heróis do passado, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Eles nos entregaram o bastão para a corrida final. E assim como lutaram para que nós vencêssemos, devemos, como bons e treinados atletas de Cristo, desembaraçar-nos das coisas que possam impedir o nosso triunfo, especialmente o pecado que nos assedia, nos oprime, nos fragiliza e prejudica o nosso desempenho cristão. Portanto, é nossa vez de enfrentar a pista. Todos estão olhando para nós, só nós estamos correndo. É como se todos os que viveram e morreram na fé estivessem nos observando. Assim, nós devemos rejeitar o embaraço ou o estorvo, ou melhor dizendo, o peso. Um corredor não pode ir para a pista de corrida carregando uma bagagem extra. Os que estão decididos a correr bem, sem exceção, se despem para a ação. Se o cristão tem pouco conhecimento, uma vida que não reflete a Cristo,
um coração morno não é porque seja vítima de seu ambiente ou porque ainda não teve determinada experiência marcante. É porque algo do qual ele ainda não se desvencilhou está impedindo o seu progresso. O peso é tudo aquilo que serve de estorvo e obstáculo ao corredor. É qualquer coisa que incapacita a correr com desenvoltura. Esse peso pode advir da vestimenta inadequada para a corrida ou mesmo da falta de forma física do corredor. No caso dos crentes, esse peso pode significar o prazer da vida, as vantagens do mundo e a fascinação pela riqueza. O Senhor Jesus falou sobre o perigo da sobrecarga provocada por orgias, embriaguez e preocupações deste mundo. Vimos isso lá em Lucas capítulo 21, versículo 34. O apóstolo Paulo nos falou da necessidade de nos despirmos de ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 8. O maior obstáculo e o principal empecilho na corrida espiritual é o pecado. O pecado é um embuste, doce ao paladar, mas amargo no estômago. Promete vida, mas acaba matando. É impossível agarrar-se ao pecado e ter uma boa desenvoltura na corrida. Portanto, como devemos correr? Devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira dá a ideia de um esforço agonizante, ou seja, uma corrida que exige esforço até o ponto da agonia. E não podemos desistir dessa corrida no meio do caminho. Precisamos seguir em frente com perseverança. Os obstáculos no caminho, ou mesmo nossas fraquezas, não podem nos tirar da corrida. Perseverança traz a ideia de paciência triunfadora, que não apenas prossegue a despeito das dificuldades, mas caminha celebrando um cântico de triunfo. Segue numa corrida firme até o fim, apesar das dificuldades. Não importa os obstáculos, nem opositores, nem o cansaço, precisamos estar determinados a continuar. Haja o que houver, venha o que vier. A razão de ser e de existir da igreja é Jesus Cristo, mas é também o seu alvo na jornada da fé. Fé que ele gerou e consumou em seu novo povo. Todas as bênçãos que desfrutamos hoje foram conquistadas por Cristo na agonia da paixão e no suplício do Calvário. Agora ele está vitorioso, exaltado, glorificado como o supremo rei da igreja e do universo, mas tudo com muitíssimo sacrifício. Somos o povo peregrino e padecente, porque Cristo peregrinou e peregrina conosco no curso da vida terrena, levando-nos em marcha triunfal para a terra prometida, a pátria celeste. Contudo, durante a nossa corrida, para quem devemos olhar? A galeria dos heróis da fé não se encerra no Antigo Testamento. O maior de todos os heróis, o nosso máximo modelo e técnico da nossa corrida é Jesus Cristo. Como já disse, ele venceu a corrida, desceu do céu, esvaziou-se, se humilhou e a vergonha e o sofrimento da cruz, tudo isso pela alegria de nos salvar. É para Jesus que precisamos olhar quando formos tentados a desistir. É nele que precisamos cravar os nossos olhos quando estivermos fadigados, prestes a desanimar. Devemos olhar firmemente para Jesus. Isso incorpora a ideia de tirar os olhos das coisas que estão perto, que desviam a nossa atenção, e conscientemente fixar os olhos em Jesus, o nosso grande alvo. Não podemos nos distrair, desperdiçar tempo olhando ao redor ou para trás. O Senhor Jesus é o autor e consumador de nossa fé, o autor de nossa salvação, que como precursor entrou no santuário celeste e abriu para nós um novo e vivo caminho que conduz ao santuário, à própria presença de Deus. O autor de Hebreus exorta os crentes a não entrarem na caverna da introspecção, mas a considerarem atentamente Jesus, que mesmo suportando imensa oposição dos pecadores, concluiu sua obra. A ponderação do corredor, olhando as circunstâncias, causa cansaço e desencorajamento espiritual, mas olhar para Jesus renova a força cristã e aumenta a coragem
nossos problemas se tornam mais fáceis de suportar e será capaz de continuar a nossa corrida que está proposta. Nossa fé vem do Senhor Jesus e por Ele é sustentado. Aprendamos do seu exemplo. Mas até que ponto podemos ir? O autor vai da imagem da corrida ao pugilismo, ou mesmo da competição de um gladiador. Ele argumenta com os crentes que as coisas não estavam tão ruins quanto podiam ficar. Eles não haviam ainda chegado a lutar contra o pecado até o sangue. No passado, alguns corredores foram passados ao fio da espada até cerrados ao meio, e eles ainda não haviam chegado a essa condição. Vejam, meus queridos, sabe o que levou os hebreus a retardar a sua marcha na carreira cristã e a sentir saudades do judaísmo? Foi a perseguição que lhes sobreveio por causa da sua fé em Cristo. Eles tinham sido severamente perseguidos, porém não até o martírio. Por que deviam eles render-se à menor pressão sobre a sua fé? Consideremos o sofrimento de Cristo nas mãos dos pecadores. Jesus era sem pecado, mas o pecado estava naqueles que condenaram e crucificaram. Nós cristãos, nossa luta é também objetiva. Não é tanto quanto o pecado dentro de nós, por maior que seja a luta, mas é contra o pecado dentro daqueles que nos perseguem. Por mais severas que tenham sido as aflições e perseguições, não haviam de comparar-se com as que Jesus Cristo sofreu. Estes hebreus cristãos não tinham resistido até o sangue. Nenhum deles e nem nós temos sofrido até o martírio ainda. Portanto, devemos lembrar que o pecado é o nosso adversário. Devemos continuar lutando contra o pecado, particularmente o pecado da incredulidade, que destrói a fé. Duas simples alternativas se apresentam a todos quanto professam seguir a Cristo. Ou nós o vemos claramente e permanecemos próximos a Jesus Cristo, ou desistimos totalmente da corrida e prosseguimos para a ruína eterna. Assim, queridos, encerramos a nossa aula de hoje. Passemos às nossas considerações finais. Muitos de nós nos orgulhamos de nossas realizações, mas às vezes essas atitudes podem se tornar uma obsessão, isto é, nós pensarmos que estamos sozinhos neste mundo, pois somos os únicos cristãos que mantemos a fé. Assim, o desencorajamento entra em cena. Não estamos sozinhos. Considere a incontável multidão que manteve a fé e foi trasladada para a glória. Devemos olhar para Jesus, o autor e aperfeiçoador de nossa fé. Ele sempre está perto de nós, pronto para ajudar. Nós somos parte do corpo de Cristo, a Igreja. Temos inúmeros irmãos e irmãs que estão lutando a boa luta da fé. Como corredores empenhados numa corrida que Deus nos destinou, cada um tem seus próprios obstáculos, sua própria pista e suas próprias capacidades. A vida cristã é mais que um feito único, uma realização isolada, uma explosão de energia espiritual repentina. O crente olha para Jesus sem distração, pois então ele persevera e vive uma vida de santidade. E assim ele progride à medida que corre na pista da santificação. Nós carregamos a nossa cruz, mas não carregamos a cruz que Jesus carregou. Ele carregou a cruz sozinho. Nós carregamos nossa cruz ao olhar para Jesus sem impedimentos. De sua posição exaltada no céu à direita de Deus, Jesus nos capacita a persistir, a permanecer e a ser fiel a Deus e à sua palavra. Encerramos aqui a nossa aula. Vamos orar? Pai Celestial, nós te bendizemos por mais um estudo, que a tua palavra venha transformar o nosso ser e iluminar a nossa jornada. Como sua palavra nos diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a sua palavra. Nos dê graça para que ao longo da nossa vida cristã, o nosso olhar seja para Jesus sem distração, pois assim alcançaremos a perseverança e uma vida de santidade, pois certamente o Senhor nos progredirá
à medida em que corrermos na pista da santificação. Nos ajuda a persistir diante das adversidades e permanecer fiel até o fim a Ti e à Sua palavra, para alcançarmos a vitória eterna. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, nós nos despedimos hoje. Agradeço a vocês por participarem de mais uma aula conosco e a Deus pela liberdade e oportunidade de estudarmos a Sua palavra, que é a verdade que nos fortalece. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Abraços a todos, até lá.